Virginia Woolf e Katherine Mansfield, rivais ou amigas? Aproveitando que Katherine Mansfield acabou de chegar na cidade de Antofágica e virou vizinha ali da Virginia Woolf, a gente aproveitou para falar um pouco desta polêmica relação, trazer algumas fofocas, porque a gente adora uma história de amizade, será, entre escritores. E a Nano Resenha é da escritora Carol Sandler. Katherine Mansfield e Virginia Woolf se conheceram nas rodas literárias de Londres, ali no Buchicho. A amizade das duas foi registrada tanto em cartas quanto no diário de ambas. As duas tinham interesses estéticos na escrita bem parecidos e também adoravam falar de literatura e dos seus autores preferidos. E as duas se apoiavam na escrita, tanto que a editora Hogarth Press, fundada por Virginia e o seu marido Leonard, publicou Prelúdio, um conto de Katherine Mansfield que ajudou-a a se projetar como escritora de sucesso. Olhem só esse trecho de uma carta de Katherine Mansfield. Foi bom ter tempo para conversar com você. Nós temos o mesmo ofício, Virginia, e é realmente curioso e emocionante saber que nós duas estamos um tanto distantes uma da outra, atrás da mesma coisa. Uau, best friends, hein? Não é bem assim. As duas tiveram discordâncias ao longo da vida. Uma delas foi em relação à obra Noite e Dia, de Virginia Woolf, e a sua neutralidade diante da Primeira Guerra Mundial. Numa carta a seu marido, Katherine Mansfield se manifesta: "Estou trabalhando sobre o texto de Virginia. Não gosto dela. Na minha opinião, sua essência é uma mentira das grandes. A guerra nunca existiu. Essa é a sua mensagem." Essa crítica de Mansfield é bastante pessoal, já que ela perdeu um irmão na Primeira Guerra. A amizade entre as duas foi complexa, porque foi marcada por uma grande inveja e rivalidade. Virginia Woolf chegou a dizer que Katherine Mansfield era a única autora de quem ela tinha inveja, e o contrário também era verdadeiro. Como inveja Virginia, não admira que ela possa escrever. Há sempre no que ela escreve uma liberdade, uma tranquilidade, como se estivesse em paz. Um teto em cima, seus pertences ao redor, seu homem ao alcance da voz. Apesar de ser crítica, Virginia Woolf estava entre as autoras que Mansfield admirava, junto de Jane Austen, outra autora que Katherine Mansfield cita muitas vezes como inspiração para sua visão e formação como artista. E vale dizer que Katherine Mansfield recorria a Virginia Woolf quando precisava de um conselho sobre escrita e sobre a carreira profissional. Além disso, ela cita a obra de Virginia Woolf como parâmetro de qualidade na literatura moderna. A amizade entre as duas, embora ambígua, foi tão importante para a escrita delas que, após a morte de Katherine Mansfield, Virginia Woolf registra em seu diário a falta que a amiga fará na sua própria literatura. Ela diz: "Katherine não lerá mais meu trabalho." Ou seja, ela queria e muito ser lida pela amiga. A amizade difícil, mas cheia de admiração entre as duas, me lembrou a complexa e bonita relação entre as personagens Lila e Lenu, da tetralogia napolitana de Helena Ferrante. As duas também vivem esse drama de tentarem se superar na vida e no conhecimento. E uma funciona como incentivadora da outra, às vezes por vias tortuosas. Já fica a dica de leitura para quem gosta de histórias de grandes amizades. Amigas ou rivais, nunca saberemos ao certo. Fica um mistério no ar. O fato é que as duas foram grandes escritoras e parte disso se deve à influência que uma teve na outra, justamente. Aliás, duas obras publicadas pela Antofágica dialogam entre si: o clássico Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, e o conto Festa no Jardim, de Katherine Mansfield. Ambas as histórias retratam como duas mulheres burguesas, Laura Sheridan e Clarissa Dalloway, embora de gerações diferentes, são pautadas de certa forma pela etiqueta social. Dentro dos seus papéis compulsórios de filhas e esposas angelicais, as duas são anfitriãs de uma festa que acontece nas suas próprias casas, e a morte bate à porta das duas. Esse fato transforma profundamente as duas personagens, levando-as à autodescoberta. Eu não vou contar mais para não dar spoilers. A pesquisadora Kimi Scott, no seu estudo sobre as duas autoras, diz o seguinte: tanto Woolf quanto Mansfield
desempenham um papel significativo na busca acadêmica de um modernismo mais equilibrado quanto ao gênero, não apenas porque eram mulheres escritoras, mas também porque elas afirmaram sua independência das normas sociais, tanto na escrita quanto na experiência de vida. Embora 6 anos mais jovem que Woolf, por um tempo Mansfield foi, sem dúvida, seu par na experimentação modernista, particularmente onde a representação da consciência e a representação experimental da sexualidade se concentram. Se você ficou curiosa, curioso para saber mais sobre as duas, aqui no canal temos outros vídeos sobre elas, o link vai aparecer aqui em cima. Je suis Coriangelis Brown et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi n'écris-tu pas ta biographie? J'ai répondu, parce que fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en O 1928. filme ensaio Orlando, My Political Biography, em português Orlando, Minha Biografia Política, é uma obra do ativista e escritor Paul Preciado, baseado em Orlando de Virginia Woolf. Esse filme, que estreou em fevereiro desse ano no Festival Internacional de Berlim, fala sobre as pessoas trans e não binárias. O diretor desse festival descreveu a obra como uma carta a Virginia Woolf. No clássico de Virginia Woolf, Orlando é um personagem que muda de sexo durante a história. E o Paul Preciado escreve para Virginia dizendo que o personagem se tornou realidade, porque o mundo está se tornando mais orlandesco. O Paul Preciado convocou 25 pessoas de várias idades que se dizem não binárias para interpretarem Virginia Woolf. O filme também traz imagens de diversas pessoas trans de meados do século XX e a luta que elas travaram por visibilidade. Depois da estreia no Festival Internacional de Berlim, ainda não se sabe ao certo em que países esse filme ensaio será exibido, mas eu, pelo menos, fiquei curiosa. Olá, tudo bom? Eu sou a Carol Sandler, autora da newsletter literária Vou Te Falar, e hoje eu vim aqui para trazer minha dica, que é o livro As Inseparáveis, da Simone de Beauvoir. Simone escreveu esse livro nos anos 50, mas ela nunca chegou a publicá-lo, e ele foi depois encontrado pela filha dela, a Sylvie, que resolveu juntar, junto com outros documentos históricos da Simone, e publicar. Ele é uma novela e é muito interessante porque ainda não existia na época o termo, né, autoficção, mas é exatamente isso que Simone de Beauvoir faz nesse livro. Ela conta a história da amizade dela com Zazá. No livro, ela aparece como André e ela, Simone, aparece como Sylvie. E são duas amigas inseparáveis desde os 9, 10 anos de idade, até o momento em que Zazá morre. Ela tem uma encefalite e ela falece de repente. E é um livro que é um romance de formação, em que a Simone conta até do seu próprio desenvolvimento como mulher, com os seus interesses intelectuais e tudo isso acompanhado com a história da Zazá. É um livro belíssimo, belíssimo sobre a amizade entre duas mulheres e o tanto que ela pode nos fazer, nos desenvolver cada um como indivíduo através de uma amizade. É um livro belíssimo, curtinho, é uma novela e é absolutamente imperdível.